Capítulo 5. Ordem, glória, julgamento, parte 2. Os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Quando o tabernáculo foi erguido, a ordem divina foi alcançada, assim que tudo estava em seu lugar. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35 está escrito: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois da nossa explicação sobre a glória do Senhor, podemos entender porque até o amigo de Deus, Moisés, não podia entrar. O tabernáculo estava cheio da glória do Senhor. A glória de Deus manifestando-se e habitando em meio a Israel, trouxe uma tremenda bênção. Na sua gloriosa presença havia provisão, direção, cura e proteção. Nenhum inimigo podia permanecer diante de Israel. A revelação da sua palavra era abundante. Também havia o benefício de ter a nuvem da sua glória para prover sombra aos filhos de Israel contra o calor do deserto durante o dia, assim como para fornecer o calor e luz para eles durante a noite. Não havia falta de nada de que eles necessitassem. Julgamento. Deus havia instruído Moisés previamente: fazer também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Esses homens foram separados e treinados para ministrarem ao Senhor e para se colocarem na brecha pelo povo. As obrigações deles e os parâmetros para a adoração foram delineados em instruções muito específicas passadas de Deus a Moisés. O treinamento deles era parte de uma ordem divina. Seguindo-os, essa instrução e treinamento, vinha a verdadeira consagração desses homens. Contudo, em seu devido lugar, o ministério deles teve início. Leia com atenção o que dois desses sacerdotes fizeram depois que a glória do Senhor foi revelada no tabernáculo. Em Levítico, capítulo 10, verso 1, está escrito: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incenso, os quais acenderam fogo, e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Observe que Nadab e Abiú ofereceram fogo profano perante a presença do Senhor. Uma definição para profano no dicionário Webster é que demonstra desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas. Irreverente significa tratar o que Deus chama de santo ou sagrado como se fosse coisa comum. Esses dois homens tomaram os seus incensários, que eram separados para a adoração ao Senhor, e os encheram com o fogo e o incenso escolhidos por vontade própria, e não com a oferta prescrita por Deus. Eles foram descuidados com o que Deus chamava de santo e demonstraram falta de reverência. Eles entraram com irreverência na presença do Senhor, levando uma oferta inaceitável. Eles trataram o que era santo como coisa comum. E vejam o resultado disso. Levítico, capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esses dois homens foram julgados instantaneamente por sua irreverência. Eles receberam morte imediata.
A irreverência deles ocorreu após a revelação da glória de Deus. Embora fossem sacerdotes, não estavam isentos de prestar honra a Deus. Eles pecaram ao se aproximarem de um Deus santo, como se ele fosse uma pessoa comum. Eles haviam se acostumado demais com a sua presença. Agora ouça as palavras proferidas por Moisés imediatamente após este julgamento de morte. Em Levítico, capítulo 10, versículo 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Deus já havia deixado claro que a irreverência não podia sobreviver na presença de um Deus santo. De Deus não se zomba, e ouse, as coisas não são diferentes. Ele é o mesmo Deus santo. Não podemos esperar ser admitidos na sua presença com uma atitude de desrespeito. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés, mas Moisés sabia que não podia questionar o julgamento de Deus, pois ele sabia que Deus é justo. Na verdade, Moisés adverte Arão e aos seus 2 filhos sobreviventes, para que nem sequer chorarem a morte deles, para que não viesse a morrer também. Isso desonraria ainda mais o Senhor. Portanto, os corpos de Nadab e Abiú foram levados para fora do arraial e enterrados. Vemos uma vez o padrão, ora, ordem divina, glória de Deus revelada, e depois julgamento pela irreverência. Um novo santuário. Quase 500 anos depois, o filho de Davi, Salomão, iniciou a construção de um templo para a presença do Senhor habitar. Este era um empreendimento gigantesco. O armazenamento de materiais, a maioria dos quais havia sido reunido sob o reinado de Davi, era enorme. Antes de sua morte, Davi instruiu Salomão. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 14 ao 16. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda a sorte de obra de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e fazei a obra, e o Senhor seja contigo. Salomão acrescentou mais aos materiais já fornecidos. Iniciou a construção do templo no 4º ano do seu reinado. O projeto do templo era magnífico. Sua ornamentação e seus detalhes eram extraordinários. Mesmo com uma força-tarefa de dezenas de milhares de homens, a coleta de materiais e a construção ainda assim levaram 7 anos inteiros. Lemos então em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1: e assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Salomão então reuniu Israel em Jerusalém, onde ficava o templo. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 7. Todos os sacerdotes se santificaram. Não haveria qualquer irreverência na presença de Deus. Eles se lembravam do destino de seus parentes distantes, Nadab e Abiú. Então os levitas, que eram os cantores e músicos, se colocaram na extremidade leste do altar, vestidos de linho fino, e com eles havia 120 sacerdotes, tocando trombetas. Mais uma vez, grande cuidado, tempo e uma grande quantidade de trabalho e preparação trouxeram a ordem divina. E o que veio depois da ordem divina, vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 ao 14.
E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhes graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando a ordem divina foi alcançada, a glória do Senhor foi revelada. Mais uma vez ela foi tão avassaladora que os sacerdotes não podiam ministrar, pois a glória do Senhor enchia o templo. Julgamento. Em seguida, a revelação da glória de Deus, novamente vemos a irreverência para com a sua presença e sua palavra. Embora os israelitas conhecessem a sua vontade, o coração deles se tornou descuidado para com o que Deus chama de sagrado e santo. Em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14 ao 16, está escrito: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhe por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas. Eles ridicularizaram os seus mensageiros e desconsideraram as suas palavras de advertência. O povo zombou dos profetas de Deus. Tenho visto a mesma evidência de uma grande falta de temor hoje em dia. Certa vez ministrei em uma grande igreja, pregando uma mensagem forte sobre a obediência e o senhorio de Jesus. A esposa de um dos membros da nossa equipe havia saído do culto com o seu bebê e tinha ido para o saguão, onde o culto estava sendo televisionado em circuito fechado. Ela, por acaso, ouviu duas mulheres da igreja discutindo o sermão. Quem ele pensa que é? Desligue, zombavam elas. Onde está o temor do Senhor? Israel e Judá sofreram julgamentos seguidos devido à sua falta de temor e respeito pela presença sagrada do Senhor e pela sua palavra. O clímax deste julgamento foi quando os descendentes de Abraão foram levados cativos para a Babilônia. Leia esse relato. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 16 a 19. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Quero que você pense cuidadosamente sobre o que vou dizer. Reconstituímos 3 relatos: o jardim, o tabernáculo e o templo. Em cada caso, o julgamento foi severo. Cada um deles resultou em morte e destruição. O mais preocupante é o fato de que não estamos falando de pessoas que nunca antes haviam experimentado a glória de Deus ou a sua presença. Esses julgamentos foram contra aqueles que não apenas haviam ouvido a sua palavra, mas também haviam andado na sua presença.
e vivido a experiência da sua glória. Agora que estabelecemos um fundamento a partir do Antigo Testamento, vamos avançar para os dias do Novo Testamento. Novamente, descobrimos algumas verdades muito preocupantes e algumas percepções empolgantes.